O que é melhor manipular, então? O segmento mais sensível ou o segmento mais rígido, restrito? Bom, essa pergunta, né, foi feita e foi respondida num estudo que saiu na revista Nature, The Effect on Clinical Outcomes when Targeting Spinal Manipulation at Stiffness or Pain Sensitivity, a Randomized Trial. Então, esse estudo conduzido pelo NIM e seus colaboradores visou então responder a pergunta qual segmento deve se manipular. O segmento mais sensível, mais doloroso, ou seja, mais sintomático, ou o segmento mais hipomóvel, mais restrito. Então, é uma pergunta bastante interessante, porque o foco da terapia manipulativa, da fisioterapia manipulativa ortopédica, da quiropraxia, da osteopatia, em geral, é o segmento mais restrito, mais hipomóvel, em geral, né? Na quiropraxia a gente sabe que não, que alguns autores mencionam segmentos até com um pouco mais de mobilidade que são sintomáticos, claro, como uma situação que não tem a instabilidade, né? Mas que foca na sensibilidade no sintoma e às vezes pode ser um pouco hipermóvel. Então, qual segmento devemos manipular? Qual é que dá mais resultado na manipulação? Então, essa é uma pergunta que foi feita e foi respondida para esse estudo. Então, vamos ver o que ficou ali constatado nessa pesquisa publicada na revista Nature. Então, a pergunta novamente eu faço, né? Baseada em evidência, qual segmento na dor lombar devemos então manipular? O mais restrito, o mais doloroso, que é o mais sintomático. Então, se ele não é o mais restrito, ele pode, em alguns casos, ser o mais móvel, né? Até mesmo hipermóvel, por estar sensível. Não sei, vamos chamar os universitários, ou tanto faz. Né? Qual é a resposta científica, né? Nós teremos nesse estudo. Então, nesse estudo do NIM et al., bem recente, 2020, né, foi feito, então, um ensaio clínico, um estudo clínico randomizado, né, considerando que a manipulação da coluna é frequentemente usada por vários terapeutas manuais, quiropraxistas, fisioterapeutas manipulativos, osteopatas, internacionalmente são usados recursos manipulativos para a dor lombar, e as diretrizes recomendam, né, em geral, a manipulação em algumas diretrizes como segunda linha, além de exercícios e educação. Então, esse novo estudo, então, ele visou definir qual é o mais interessante, qual é que dá mais resultado para fazer a manipulação, se é o mais sensível ou mais restrito. Então, vamos lá para o estudo. O método tinha 123 pacientes, né, nesse estudo, entre 18 e 60 anos com lombalgia crônica, então era dor lombar crônica. Foram categorizados, então, em dois grupos. Um, obviamente, para o segmento mais rígido a ser tratado e outro para o segmento mais doloroso. Então, ensaio clínico randomizado, sorteado. Então, não foi visto, né, o que prevalecia, se era mais, digamos, naquele paciente, se era o problema, né, era mais déficit de movimento, que estava relacionado com a dor lombar, ou se tinha hiperatividade muscular. Não foi visto isso, foi só visto assim, dor lombar, crônica, né, vamos manipular, então, o mais restrito, ou vamos manipular o mais sensível. Né? Então, não era o mais restrito num outro grupo, então era somente o mais sintomático, mais doloroso. Então, com a possibilidade de ser um pouco mais móvel, né, do que o normal. Isso não foi visto também, não foi deixado bem claro na pesquisa, mas em geral a gente sabe que segmentos que não são restritos, que são sintomáticos, muitas vezes são hipermóveis. Tá? Isso pode se esclarecer mais adiante, mas é uma realidade que nós podemos explorar. Tá? Uma possibilidade. Tá? Então, no estudo, né, nós tivemos, então, 183 elegíveis, de um N de 7.000, foram selecionados 183 elegíveis, e desses 183 foram excluídos 51 pacientes, sendo que 36 não estavam interessados ou não tinham tempo de fazer a pesquisa, 6 eram potencialmente candidatos à cirurgia, 3 tiveram cirurgia nas costas, 2 tinham um índice massa corpóreo acima de 35,
né? 2 tinham dor na articulação do quadril e 1 tinha mais de 60 anos e 1 teve dor torácica. Então, esses foram os pacientes que foram exclusos. Então, restaram, então, 132 pacientes, que foram alocados em 2 grupos. Um grupo, né, então, foi feita a conduta no segmento mais rígido, e o outro grupo foi feita a conduta no segmento de maior sensibilidade, de maior sintoma, que não era o segmento mais rígido nesses pacientes, certo? Então, o que foram analisados? Foram analisados 60 no grupo, digamos, de rigidez e 63 no grupo de maior sensibilidade, tá? Foco na sensibilidade, tá bom? Um era foco na restrição, outro foco na sensibilidade. 60 na restrição e 63 na sensibilidade. Então, o que nós tivemos de resultados? A análise, então, não mostrou diferença significativa entre os grupos no desfecho primário após a manipulação. Então, não houve diferença relevante entre os pacientes que foram manipulados no segmento mais sensível e nos pacientes que foram manipulados no segmento mais restrito. O desfecho foi, sim, todos os pacientes melhoraram a dor, a intensidade da dor lombar, né, relatada, né, então o tratamento funcionou em todos os pacientes, né. No entanto, não houve diferença significativa daqueles que tiveram manipulação no segmento mais rígido ou no outro grupo, no segmento mais sensível. 69 dos indivíduos relataram alguns efeitos colaterais menores, como o aumento da dor e a rigidez muscular dor local, né? Então todos os pacientes melhoraram e a gente sabe que a manipulação é normal ter algum desconforto depois da manipulação, logo depois da manipulação. Então isso não é nenhuma novidade, tá? Então é algo que é previsto. Bom, então o resultado foi tanto faz. Então, para essa pesquisa, manipular o segmento mais restrito ou mais doloroso não fez diferença. Então não foi observada diferença significativa entre os grupos, alguns eventos adversos foram relatados, o que já era esperado, e então devemos considerar então a questão da padronização da disfunção. Não foi feita a padronização do tipo de disfunção, então era inespecífica, era lombar crônica de causa inespecífica. Temos que considerar ali a habilidade dos profissionais e também as dificuldades no modelo de estudo. Então, não foi verificado, por exemplo, se esses pacientes tinham hipermobilidade segmentar do segmento ali, não foi verificado isso, não foi apontado, né, para verificar essa questão da presença de sensibilidade maior em regiões mais hipermóveis, deixando bem claro, isso não é instabilidade e não é considerado vértebra não manipulável. Mas não foi verificada essa questão e continuamos ainda, então, digamos, com algumas dúvidas, né, nessa questão sobre a manipulação no segmento sensível, sendo este não mais rígido, não hipomóvel, então com a possibilidade ainda de haver hipermobilidade segmentar. Tá? Então, mais estudos devem ser feitos, vamos aguardar aí novidades.